os seus resultados serão diferentes quando a sua atitude também for diferente. Não dá para ter resultados diferentes se você continua com a mesma atitude, com a mesma linha de pensamento, os mesmos comportamentos. Se você quer uma transformação verdadeira nesse ano de 2026, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Eu me chamo Amanda Cordeiro, estudo psicanálise e sou uma mulher que, assim como você, vem diariamente buscando se tornar uma melhor versão de si mesma. E tudo que eu tenho aprendido, eu escolho compartilhar aqui com vocês, porque eu acredito fielmente que aprender algo é muito bom, mas compartilhar aquilo que você aprende é extraordinário, e é por isso que eu criei esse canal aqui também. Eu tava conversando com a minha mãe umas semanas atrás, e ela tava compartilhando comigo que ela não acerta fazer bolo de chocolate. Que toda vez que ela faz o bolo de chocolate, fica tipo batumado, assim, sabe? Não sei como vocês chamam aí na cidade de vocês, mas é tipo rijo, assim. E daí a gente tava conversando, eu perguntei pra ela como que ela fazia, a massa dela, como que ela batia e tudo mais, e aparentemente tava tudo certo. Aí ela até inclusive tava fazendo esse bolo, na hora de assar ela pediu pra eu colocar o forno no 260, se eu não me engano, 250. E se você faz bolo, você deve saber que o bolo não se deve assar numa temperatura muito alta, porque senão corre risco mesmo de dar ruim, ele precisa assar numa temperatura um pouco mais baixa para ir cozinhando, geralmente ali 180, 190, 200 graus. E como eu tava falando ali com vocês, eu conversando com a minha mãe, tudo que ela tava fazendo, os passos estavam ok. E se o bolo tava dando ruim, significa que tinha alguma coisa no processo que estava fora de ordem, alguma coisa que precisava ser mudada para que o resultado do bolo dela fosse diferente. E eu fiquei pensando quantas coisas na nossa vida a gente também ignora porque a gente acha que são mudanças tão sutis ou coisas que não são nada a ver, mas que fazem total diferença para os resultados que a gente quer colher. Quantas coisas na sua vida você não tem colhido os mesmos resultados? Quantas coisas você tem se questionado ou reclamado durante tanto tempo e não tem havido uma mudança? Eu já comentei aqui com vocês sobre o livro O Poder da Autorresponsabilidade. E aquele livro é um livro que mudou muito a forma como eu vejo e lido com as coisas na minha vida. Porque todas as situações que eu olho e eu não tô colhendo o resultado que eu gostaria, eu deixo de falar, ai, porque o Brasil tá isso, ai, porque é por causa de fulano que eu não tô assim, ou eu não tento mais terceirizar a minha responsabilidade, não tento mais terceirizar os meus resultados. E isso é uma coisa muito comum, e eu digo isso pra vocês como uma pessoa que tem aprendido isso, não digo como uma pessoa que, nossa, já consigo 100% pensar dessa forma, mas é algo que eu tenho aprendido e talvez possa fazer sentido pra você. Porque se você tem colhido os mesmos resultados, se você tem estado no mesmo, sabe, no mesmo deserto por tanto tempo, às vezes com uma situação que ciclos que vem se repetindo na sua vida, talvez seja interessante você olhar para aquilo que talvez parece uma mudança simples, mas que pode fazer toda a diferença. Ou analisar mesmo a sua vida, aquilo que você tem feito, porque, por exemplo, né, se você é uma pessoa que tá buscando um corpo X e você já treina todos os dias, e fala, meu Deus, eu não consigo ter resultado, como que tá a tua alimentação? Será que você tem dado uma atenção a ela? Será que não seria legal fazer alguns ajustes? Não, Amanda, eu treino e eu faço, a minha dieta assim é maravilhosa. Então será que não seria interessante fazer uns exames, ver como que tá a sua vitamina? Porque às vezes isso também pode impactar. Não, Amanda, tá tudo certo. E como que tá o seu sono? Será que você tem dormido o tempo suficiente, com a qualidade suficiente para você de fato ter uma transformação? É um conjunto de coisas. Se você tem feito aquilo que você, por enquanto, sabe que você deve fazer, seria interessante você analisar outros pontos ali da sua vida que podem estar impactando os seus resultados. Eu dei esse exemplo de corpo, mas isso pode ser estendido para qualquer área da sua vida. Seja a área financeira, seja a área profissional, seja a área relacional. Tudo que você não tem tido os seus resultados, aquilo que você gostaria de ter na sua vida, os resultados que você gostaria de colher, seria interessante você olhar com um pouquinho mais de calma e humildade para aquilo que você tem feito. E por que eu digo humildade? Porque a gente precisa quebrar o nosso orgulho dentro da gente e aceitar que sim, a gente é responsável pelos resultados que a gente colhe. É claro que existe sim a vontade de Deus, o tempo de Deus sobre as coisas, mas a gente pode entrar nesse lugar de humildade e pensar, será mesmo que eu tenho feito tudo aquilo que eu sei que eu devo fazer?
Se, novamente voltando por exemplo de corpo, porque foi o mais fresco aqui na minha mente, mas pode se estender para qualquer outro. Se eu não tô atingindo o meu corpo X, se eu não tô atingindo a minha saúde como eu gostaria, o que eu posso mudar? Porque não vai poder continuar igual. Porque se continuar igual, você vai colher os mesmos resultados. Você precisa, às vezes, de um ajuste simples, um ajuste básico. Se você está com um problema no seu relacionamento, por exemplo, o que você pode fazer? O que está no seu alcance? Não é as desculpas de que, mas se o meu namorado fosse assim, se o meu marido fosse assim, se as coisas fossem como deveriam ser, mas não são. E o que está no seu alcance hoje que você pode fazer? Às vezes algum ajuste na sua comunicação, às vezes estudar um pouquinho mais para entender como que tem sido a dinâmica de casal entre vocês, sobre o masculino, o feminino, sobre os papéis dentro de casa. Então são tantos pontos que pra gente tentar reconhecer, a gente precisa entrar nesse lugar de humildade, pensar, não, eu posso fazer alguma coisa. Às vezes é um ajuste simples, mas eu posso fazer. Às vezes um elogio a mais, às vezes uma comunicação um pouco mais tranquila, às vezes menos agressividade, menos crítica. Isso tudo pode fazer ajustes na sua relação, se o seu desafio for relacional, que pode fazer toda a diferença. E tá vendo como é um ajuste simples, pequenininho, mas que faz toda a diferença? Então, sempre tente olhar para os seus resultados, identificar o que não tá legal e pensar o que você pode fazer, por menor que seja. Então, se você deseja resultados diferentes, faça diferente, para que o seu ano de 2026 seja diferente também. Às vezes um ajuste simples que você pode estar ignorando pode trazer os resultados que você tanto gostaria. E só dando um exemplo aqui para vocês, é algo que eu estou me comprometendo comigo mesma. Gente, eu tô sem maquiagem, eu não me arrumei direito, só botei um colarzinho aqui, um brinquinho pra dizer que eu me arrumei. Mas eu tava sem minhas maquiagens aqui, minha maquiagem tá lá no meu antigo apartamento, que eu esqueci lá esse final de semana. Mas eu tinha me comprometido a gravar um vídeo por semana a partir dessa semana. E eu não tinha conseguido gravar. E eu tinha todas as desculpas pra não gravar. Porque assim, meu cabelo não acordou no melhor dia dele, eu esqueci minhas maquiagens e poderia muito bem não gravar esse vídeo aqui pra vocês. Mas era um comprometimento que eu tinha feito comigo mesma e eu falei, não é a minha aparência ou seja lá o que for que vai me impedir de gravar, eu vou honrar o compromisso comigo mesma. E eu sinto de verdade que essas pequenas ações que a gente faz quando a gente escolhe algo não tanto de forma emocional, mas sendo racional com as coisas, a gente acaba quebrando padrões. Porque o meu padrão de antes seria falar, não, semana que vem eu gravo 2 vídeos. Eu reponho esse que eu não consegui gravar hoje. Mas eu estaria repetindo o mesmo ciclo que eu já vinha fazendo de, às vezes, procrastinar, de deixar coisas pra depois, ou de inventar desculpas pra não fazer aquilo que eu deveria fazer. Então, quando a gente age diferente daquilo que a gente agiria normalmente, a gente quebra um ciclo, sabe? Então, estar gravando esse vídeo aqui pra vocês tá sendo dessa forma também, e eu quis trazer esse testemunho só pra vocês verem que isso faz parte da vida. Todos nós precisamos ajustar coisas na nossa vida, a gente sempre pode melhorar em alguma área, sempre pode estar nesse lugar de humildade, olhar pra si e ver que a gente não é perfeito e precisa mudar, precisa fazer coisas diferentes daquilo que a gente habitualmente faz, para que a gente possa, de fato, colher um ano diferente, colher resultados diferentes. E eu espero que isso possa entrar no seu coração, na sua mente, que possa fazer sentido pra você. Eu desejo que o seu ano seja um ano espetacular, extraordinário, e que você possa se colocar nesse lugarzinho mesmo, pra colher tudo aquilo que você merece e que você deseja. E é isso. Até a próxima!